Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então nosso estudo de hoje. Estudo do Evangelho, capítulo 12. Vamos primeiramente, como de hábito, né, solicitar, rogar a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que nos ilumine, que nos cubra com a sua misericórdia, a sua lucidez, para que nós possamos fazer das palavras do Evangelho as diretrizes para a nossa vida. Que assim seja. Então, hoje nós estamos ainda no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Então hoje é o item 9, instruções dos espíritos à vingança. Isso vem sempre na sequência. Então eu já falei para vocês assim que todo capítulo ele é agrupado, tá? Textos que falam do mesmo teor, tá? Do mesmo assunto. Então esse amai os vossos inimigos, tá? Ele concentra vários textos, tá, de várias autorias, digamos assim, e que falam todos a respeito de perdão, tá, da importância de não se vingar, né? Então o texto da semana passada foi: se alguém vos bater na face direito, oferecer-lhe a outra. Quem não conseguiu assistir, o vídeo está disponível, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a vingança, o capítulo 9. Então, como ele vem na sequência, de repente, quem é que tá dando boa noite aqui? Regi, boa noite, Neiva. Ok. Então, gente, esse item, ele, às vezes a gente pode pensar assim, ó, mas será que lá, né, naquele anterior já não foi dito tudo? A gente não precisava, né? Precisava estar repetindo? Bom, vamos ver o que eles falam aqui a respeito da vingança. Vamos ver se realmente não é necessário que se, sabe, água mole em pedra dura nesse assunto aí, tá? Até que a gente consiga entender realmente, tá? Oi, Tati, quanto tempo, querida? Que saudade, poxa vida. Receba aí o meu beijo, tá? Que amor que você tá aí, minha linda amiga Tatiana, linda, linda. Então, aqui eles dizem assim, ó: a vingança é um dos últimos vestígios, oi, Kiki, deixados pelos costumes bárbaros que tendem a apagar-se entre os homens. Então, olha só, aqui já vem a primeira, né? Primeira chicotada. Então ele diz que a vingança é um costume bárbaro. Ou seja, o que a gente entende por bárbaro? Bárbaro é uma coisa que não é civilizada, tá? A barbárie, ela é natural da não civilidade. Então aqui eles estão falando assim, todos aqueles que pensam em se vingar de alguém, eles estão assegurando que é um costume bárbaro. Ela é, com o duelo, um dos últimos traços desses costumes selvagens sobre os quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. Ah, tá, no começo da era cristã. Não tem mais, né? Claro, isso aqui já tem, né, mais de 150 e poucos anos desse texto aqui, né? Mas veja o quão pouco nós evoluímos nesse sentido. Claro, o duelo, como eles descrevem ali, ele acontece na nossa sociedade, não, né? Mas a vingança ainda anda solta. Eles estão falando aqui de vários aspectos dela e é bem importante que a gente preste atenção a cada um deles. A vingança é um indício seguro do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Bom, o que eles estão falando? A pessoa que busca vingança é um espírito atrasado. Ponto. Tá? Então, a pessoa que... Eles não estão dizendo que a gente não pode se magoar, que a gente tem que, né, aceitar as ofensas, as agressões, né, tudo, sem se defender. O capítulo, o texto anterior da semana passada, ele dizia isso. Jesus não condenou a defesa, ele condenou a vingança. Então, você pode se defender? Pode, deve, é instinto de preservação. Você não tem que esticar o pescoço pro golpe, tá escrito lá, né? Agora, vingança é outra coisa, tá? Então aqui eles vão colocar como é que ela age. Bom,
Homens que a ela se entregam são atrasados, tá? E os espíritos que a inspiram também. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: tem espírito que que fica nos soprando esses pensamentos, vai lá, te vinga, né? Como tem aquele que vai lá, invade o privado dela, né? Então, tem espíritos que fazem? Tem. Mas por que os espíritos fazem isso? Eles fazem porque querem ver a gente se dar mal. Nós vamos ouvir isso? Nós vamos ouvir aquele que torce para o nosso fracasso? Nós vamos nos entregar nas mãos de criaturas que não têm consideração conosco, estão ali torcendo, esfregando as mãozinhas ali, esperando que as coisas deem errado para nós, porque sabe que quando a gente se entrega a esse sentimento de baixa frequência vibratória, nós nos tornamos extremamente vulneráveis. Então, aí nós temos que começar já a cair essa ficha aí. Peraí, a quem que eu tenho que ouvir? Né? Não tem aqui, o capetinho aqui e o anjinho aqui, né? Eu vou virar para que lado? Bom, aí eles dizem assim, que esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se afirme espírita. Vingar-se, vós sabeis, é de tal forma contrário a essa prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar, não apenas não é espírita, mas não é cristão. Porque não é só o espírita que é cristão, né? Qualquer um que acredite em Jesus, que siga os seus preceitos, é cristão. Então, o cristão, por excelência, ele não se vinga. A gente vem repetindo isso, que não são palavras nossas, são assim intuições dos nossos amigos espirituais. É como se eles quisessem que a gente ficasse repetindo isso. A arma do cristão não é a violência. A arma do cristão não é a vingança. O cristão não se vinga. O cristão entende que o que chega nele chegou porque havia necessidade do aprendizado. Se a aflição chegou em ti, é porque o bem que você faz ainda não é suficiente para te blindar. Então você tem que fazer o bem mais ainda. Ainda mais. É isso. Tá? Pelo menos se alguém entende assim com outra interpretação, me socorre, porque para mim a interpretação é essa, tá? Então, a vingança é uma inspiração tão funesta que a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Então, vejam só a descrição que eles fazem aqui. Oi, Carla. Tudo bem? Oi, Cris Okida. A Kemi. Que bom que vocês estão aí. Então, ele fala que a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Ou seja, a pessoa que se entrega à vingança, aquilo muitas vezes chega apenas como uma intuição, como um pensamento, tá? Um leve pensamento, mas nós sabemos que todo o processo obsessivo ele começa assim. É um pensamento que vem e que eu acabo acolhendo esse pensamento e adoto como meu. Bom, isso é o princípio do fim, né? Então, é isso que nós temos que começar a perceber, a ficar atentos a esse tipo de pensamento. Pensamento que não serve, que não é edificante, que não ajuda em nada, tem que ser rechaçado com energia, palavras do Evangelho, tá? Então, aqui eles falam que a pessoa que se entrega nisso, ela começa a enveredar por um caminho de baixeza e falsidade. Porque se a pessoa quer se vingar do outro e ela não consegue de imediato, ela começa a tramar meios para chegar lá. É onde é a baixeza. A baixeza não é só a baixeza vibratória, é a baixeza de planos também. Planos baixos, né? A pessoa que joga baixo, que joga sujo, tá? Aí eles estão falando também que, com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, ô Leda, até daqui a pouco, quase nunca se vinga a céu aberto. Então isso é um risco muito grande, tá? Por isso que eles estão falando da falsidade. Normalmente a pessoa que se entrega à vingança,
ela não tem coragem de chegar pro outro, botar cartas na mesa, sabe? Colocar as coisas em pratos limpos, vamos resolver? Não. Ela trama formas por trás de atingir a pessoa. Eles vão fazer aqui a descrição toda, tá? E por isso que esse texto aqui ele é importante. Ele descreve o procedimento do vingativo, da pessoa que se dedica à vingança, tá? Isso aqui a pessoa pode estar encarnado, pode estar desencarnado, né? Daqui a pouco, Leda. A Leda tá aqui me atentando porque a gente vai sair daqui, vamos direto pro jogo. Não vou demorar não, pode deixar. Já tô com a roupa por baixo, com a roupa de ir por baixo. Então, aqui eles falam assim, ó, que na maioria das vezes reveste-se de uma aparência hipócrita, dissimulando profundamente em seu coração os maus sentimentos que o animam. Então, o que acontece? Isso vem acompanhado dessa vilania dos sentimentos, que é a dissimulação, é a falsidade, é o fingimento. Então, a pessoa que sorri, né? Oi, Beth, quanto tempo, hein? Então, a pessoa que sorri pro outro, mas está tramando alguma coisa por trás. Quem nunca passou por isso, né? Então, principalmente nós que estamos nas casas espíritas, nós temos que ter bastante cuidado com isso. Porque aquela coisa que o pessoal fala a rádio corredor, tem gente que usa essa expressão, né? A rádio corredor, que é o quê? É a fofoca, é a puxação de tapete, é o tramar por trás, né? É o tentar fazer, né, alguma coisa para derrubar o outro. Gente, isso são os exemplos de vilania que o Evangelho descreve. Ele está descrevendo isso aqui. Quer ver? Toma atalhos, segue o inimigo na sombra, sem que desconfie, e espera o momento propício para feri-lo sem perigo para si. Então, olha só. Olha, eles não estão dourando a pílula aqui, não. Eles estão colocando exatamente como a coisa acontece. Espera para desferir o golpe naquele momento em que, inclusive, muitas pessoas se utilizam de um terceiro para que ela não apareça. Ela é a boazinha, entendeu? Não aparece, ninguém vai jamais apontar para ela. Então ela se utiliza de alguém, né? É o laranja da vingança, né? Se utiliza de alguém para que essa pessoa haja, para que essa pessoa atue. Então vai lá e manda, vai lá e faz isso, vai lá, faz aquilo, entendeu? Então, o que eles estão colocando aqui? Que essas pessoas são espíritos atrasados, tá? Oi, Alzimar. Oi, querida. Tetuxa. Amo quando você canta, querida. Você tem que cantar mais pra nós. Você tem que fazer uma live cantando pra gente, sabia? Já pensei nisso várias vezes. Oi, Jô. Então, espia o inimigo sem cessar. Prepara-lhe armadilhas odiosas e oportunamente derrama o veneno em seu copo. Guardadas as devidas proporções. Isso tudo aqui já sumiu do planeta? Isso já desapareceu? Não, né? Maria Leopoldina, não era isso que a gente estava falando na semana passada? Né? Que aquele que ofende não é muito pior do que o que é ofendido? Né? Então imagina uma pessoa que está ali articulando isso tudo, uma pessoa que está ali, sabe, engendrando todo esse processo para se vingar do outro. No que se tornou essa criatura? E o pior, quando envolve outras pessoas para tomar parte desses seus planos para criar essas armadilhas, né? Imagine a responsabilidade que essa criatura está adquirindo, está construindo para si. Ela vai ter que responder. Ela vai ter que responder por isso cedo ou tarde. Então, às vezes a gente, sabe, olha assim, acha que uma coisinha à toa que é pouco. Ah, mas só falou mal. Ah, mas só no seu... Gente, são pequenas coisas, tá? Que vão pesar no currículo da pessoa. Então, aqui eles falam assim, ó, que o covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto.
porque é uma covardia. Então, o que é que Jesus dizia? Ajusta-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Não é isso? Jesus sempre recomendou isso. Porque sabe-se que o processo da vingança, ele cria situações de processos obsessivos que podem se estender por séculos. Então, e o pior, a gente tem que entender, tem um fator que é bem relevante, tá? Que, por exemplo, se você desencarna com ódio de alguém, ou alguém desencarna com ódio de você, tá? Não importa. No plano espiritual, a noção de tempo não é igual a que nós temos aqui. Nós aqui experimentamos o tempo de uma forma linear, tá? Então a gente consegue visualizar a linha do tempo aqui, né? No plano espiritual isso não ocorre. Não é assim, a percepção de tempo não é essa. Porque assim, é o próprio processo da misericórdia divina que a percepção de tempo se altere. Porque vocês querem ver uma coisa? O André Luiz, eles falam assim, ó, ele passou no umbral 8 anos terrestres. Isso para nós é importante, tá? Ele, no nosso lar, eles podiam simplesmente dizer assim, ah, eu passei 8 anos lá, passei 8 anos. Não, ele passou 8 anos terrestres. Eles fizeram questão de colocar isso dessa forma para que a gente entenda que um ano terrestre não é igual a um ano passado no plano espiritual. Então, vocês imaginem, ele passou esses 8 anos terrestres lá e ele não percebeu o tempo que passou. Por que será que isso é tão importante que seja dessa forma? Porque uma pessoa pode passar séculos no plano espiritual em zonas de sofrimento e ele não vai perceber a passagem do tempo. Então o sofrimento dele é menor, entendeu? Ele não registra da mesma forma. Ele foi saber que tinha ficado 8 anos terrestres depois que ele foi resgatado, que ele já estava assim mais legal, é que aí ele começou, né, a assuntar como é que foi, e aí ele foi comunicado. Contaram para ele que ele tinha ficado lá 8 anos terrestres. E isso é mais uma prova de como Deus nos atende de uma forma misericordiosa, de como eles têm uma preocupação de que assim, ó, ele vai ficar lá o tempo que for preciso, até que ele se lembre de Deus, até que ele desperte, até que a consciência dele se abra para prece, para oração, até que ele transcenda aquele estado de consciência. Mas ele não vai registrar todo esse tempo que para eles lá, tanto que eles assim, parece um tempo que eu não saberia precisar. Eles usam muito essa expressão, vocês podem notar. Eles usam muito essa expressão. Um tempo que eu não sei precisar, um período de tempo que eu não sei precisar. Então depois é que eles vão saber. Então, isso, gente, aí o que acontece? Qual é o inconveniente disso? É que um espírito vingativo, ele pode acompanhar o outro indefinidamente, porque para ele o tempo não é nada. Então tem um caso, por exemplo, eu não vou lembrar agora onde é que estava isso, mas tem um espírito que ele se manifestou durante um intercâmbio mediúnico, né? E aí ele dizia assim, mas ainda ontem ele me agrediu, ainda ontem, já tínhamos passado 400 anos. E ele não, entendeu? Pô, por quê? Porque 400 anos no plano espiritual, ó, passa assim. E ele não é nem talvez uma questão de passar rápido ou devagar, mas é a questão da percepção, que se altera, tá? Então, existe o lado bom, que é essa questão de nós não termos esse registro, né, do quanto tempo, de repente ficar séculos, né, nessas áreas mais tenebrosas, que é um estado de consciência, né, não vamos esquecer disso, mas também tem essa questão que um espírito que está muito determinado no seu projeto de vingança, ele fica ali indefinidamente.
Até que uma hora isso vai começar a pesar para ele. Uma hora vai pesar. Uma hora ele vai começar a sentir, até porque o bem tá ali, ele tá querendo ali se vingar. Fica, passa uma encarnação, passa outra, passa outra, passa outra. Ele tá ali, é o pessoal que tá reencarnando e ele tá lá, naquele projeto de vingança. O que acontece? A pessoa que tá aqui, no momento que ela despertou, que ela começou a ter outra consciência, que ela começou a se dedicar à prática do bem, ela começa a ser blindada. Essa vingança não chega mais nela. Entendeu? A vingança não atinge aquele que não é merecedor. Isso tem que ficar muito claro. Então ele vai conseguir te atingir enquanto for do teu merecimento. Vai ser do teu merecimento enquanto você não se ajusta com o alto. O que Jesus dizia? Ajusta-te com o alto, o resto vem por acréscimo. Então, a prática do bem cria essa blindagem, tá? A prática do bem cria isso. Então, se nós entendêssemos a grandeza disso, desse princípio, as pessoas não estariam mais por aí tramando umas contra as outras. Até porque não adianta. Se o plano espiritual determinar, com essa pessoa aqui vocês não vão mexer, com essa aqui vocês não vão conseguir, porque ela está a serviço do bem. Então vocês não vão conseguir atingi-la. Então a pessoa vai correr, vai patinar e não chega em lugar nenhum. Não vai atingir aquela pessoa, tá? Aí eles colocam isso aqui, tá? Que é um costume bárbaro. Então, o que eles estão falando aqui que é aquilo que vai pesar contra a pessoa? Quando seu ódio, tá? Não chega ao extremo de derramar o veneno no copo, como eles falam lá, né? Que é um extremo do assassínio, eles estão falando isso, né? Quando o seu ódio não chega a esse extremo, ataca-o então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas aos quatro ventos, vão se avolumando pelo caminho. Por quê? Porque ele joga aquela semente da calúnia e deixa que os outros fomentem. Entendeu? Porque ele não vai chegar e falar mal da pessoa para alguém que sabe que vai te defender, para alguém que te conhece, que gosta. Ele vai falar para aqueles que não gostam. Então ele vai semear isso entre os adversários, tá? Além disso, quando aquele a quem persegue se apresenta nos lugares onde o seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava outrora rostos amigos e benevolentes. Fica espantado quando mãos que procuravam a sua recusam-se apertá-la. Olha só que situação. Então, felizmente hoje nós vivemos um tempo em que nós temos ao nosso redor pessoas que nos conhecem e nos defendem, tá? Então isso é uma coisa muito bacana. Quem já não passou por isso? Nós já passamos por situações assim, das pessoas virem falar mal da gente para alguém e a pessoa diz, não, peraí, então faz assim, vai lá e conversa com a pessoa, que é a atitude correta. Que é a atitude correta. Eu quero chamar aqui a atenção para a iniciativa que teve duas pessoas que hoje eu tem várias, mas duas que eu acho assim que agiram exemplarmente bem, que o bom exemplo tem que ser dividido. Que é a nossa amiga Cris Okida, que já tentaram fazer isso, né, Cris? Chamar a Cris e tentar minar alguém, e a Cris disse, não, você vai lá e fala com ela. Vai lá e fala com ela primeiro. Resolve isso com ela. Depois, ou seja, o empreendimento do mal chegou ali e parou. Não prosperou. Porque encontrou uma pessoa de princípios. Encontrou uma pessoa que não permitiu que aquilo ganhasse promoção. Tá? Outra pessoa que aconteceu, isso que para mim foi uma grande lição, meu amigo André Luiz, lá de Garopaba. Chegaram para o André Luiz e disseram para ele assim, olha, não chama mais essa pessoa para fazer palestra aqui. Não chama mais não. Aí, presidente de Casa Espírita.
Aí André Luiz vira para a pessoa e diz assim, não, nós gostamos muito dessa pessoa aqui. Enquanto ela não usar a tribuna para dizer qualquer coisa que seja antidoutrinário, nós vamos continuar chamando. Acabou. Acabou. Então, esse tipo de atitude é a atitude daquele que evoluiu. É a atitude louvável daquele que reconhece uma insinuação pérfida. No caso, nem foi insinuação, né? Não era insinuação, era, né? Era acusação. Mas reconhece a perfídia, reconhece a atitude vil e ali a coisa para, não promove. Entendeu? Isso é o plano espiritual agindo através dos encarnados. O plano maior agindo através das pessoas de princípios, pessoas de moral. Pessoas que estão ali, sabe, para defender o que é certo, defender valores. Então, enquanto nós tivermos pessoas assim, o mal não vai prosperar. E felizmente, essas pessoas são cada vez mais, né? Então, e acontece isso, tá? Isso tem muito, tá? Mas o que o evangelho fala? Abaixo, pois, esses costumes selvagens. Ele tá chamando de selvagem aquele que se vinga, tá? Abaixo esses modos de um outro tempo. Todo espírita que hoje pretendesse ter ainda o direito de vingar-se seria indigno de figurar mais tempo na falange que tomou por divisa fora da caridade, não há salvação. Mas não poderia deter-me semelhante ideia de que um membro da grande família espírita pudesse um dia ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Gente, é mensagem de Júlio Olivier, tá? Foi deixada em Paris em 1862. A gente sabe que nós ainda estamos longe disso. Aqui ele diz, não quero crer que um espírita faça isso, né? Por quê? O espírita não faz isso. O espírita mesmo não faz isso, tá? O espírita e cristão não faz isso. Porque o espírita, ele é aquele que busca se melhorar. E aquele que investe contra o outro, ele não está buscando se melhorar. Então, aquele que não busca se melhorar, ele não é espírita. Ele pode frequentar uma casa espírita, mas ele não é espírita. Então, como esses dias uma pessoa falando da questão da mediunidade. Gente, o médium é o seguinte, mediunidade todo mundo tem. Todo mundo tem mediunidade, tá? Agora, a pessoa que se une a alguém, tá? Mesmo sendo médium, mas que se une a alguém para tramar contra o outro, seja quem for, essa pessoa não tem capacidade de frequentar um trabalho de cunho mediúnico onde o objetivo é ajudar, onde o objetivo é a caridade. Uma pessoa dessa não tem capacidade, não tem condição moral para frequentar um trabalho de cunho mediúnico. Porque antes da pessoa querer ser um bom médium, ela precisa ser um bom ser humano. Uma coisa decorre da outra. Então não existe ser bom médium se você não é uma boa pessoa. Você só vai conseguir ser um bom médium quando for um bom ser humano. Se não for um bom ser humano, você não vai conseguir ser bom médium. Então o que adianta? Você estar ali sentado recebendo uma entidade, alegando que está ajudando essa entidade e quando passou da porta está tramando contra o outro. O que é que Jesus dizia em relação a isso? Se essa é a nossa oferenda, se a nossa oferta dentro da nossa casa é o nosso trabalho, Jesus dizia, antes de vir fazer a tua oferta, vai lá e te reconcilia com teu irmão primeiro. E depois que você resolver isso, aí sim você pode vir oferecer o seu trabalho. Antes disso, não. Então é como se ele dissesse assim, ó, eu não quero o teu trabalho. Nessas condições, desse jeito, você tramando contra as pessoas que são teus irmãos, seus irmãos de fé, dentro da própria casa, muitas vezes dentro da mesma casa. Tá? E você fazendo isso, eu não quero o seu trabalho desse jeito. Nós já paramos para pensar nisso? Já paramos para pensar na profundidade das palavras de Jesus?
Que ele estava dizendo que a pessoa que oferece o trabalho nessas condições é um trabalho impuro, um trabalho que não tem qualidade, tá? É um trabalho capenga. Então, primeiro, vamos tratar de sermos bons seres humanos. Aí, ser bom médium será uma decorrência disso, será um complemento. Ajusta-te com alto e o resto vem por acréscimo. Então, busque ser uma boa pessoa, busque ser uma pessoa moralizada, busque fazer o bem, não se vingue, não faça nada contra o outro. A arma do cristão não é a violência, a arma do cristão não é a agressão. O cristão, por excelência, ele, mesmo que ele esteja com o coração sangrando da agressão, mas se o outro precisar, ele vai ajudar. Por mais difícil que seja, porque muitas vezes a nossa prova é essa. A nossa prova vai consistir nisso. Em você precisar ajudar alguém que te golpeou ferozmente. Então vamos parar para pensar um pouquinho nisso, né? Cultivar o bem, cultivar a amizade. Graças a Deus, nós temos encontrado amigos assim fantásticos. Nós temos encontrado amigos assim de um valor, sabe? Trabalhadores, inclusive, de um valor, sabe? De uma performance moral, não é performance, sabe? Operacional, performance moral, sabe? Pessoas que te ajudam, que estão sempre ali, pessoas que, sabe? Que se quebram para poder ajudar quem quer que seja. E esse tipo de pessoa, esse perfil, está se proliferando. Porque é da natureza do globo que seja assim. E nós temos visto isso com muito mais frequência do que pessoas que simplesmente, sabe, quer puxar tapete, quer... Isso aí daqui a pouco elas mesmas vão se isolando. Agora, não é isso que nós queremos. Não é, o objetivo não é esse. Essas pessoas têm que ser resgatadas. Tem que ser resgatadas. A pessoa, por exemplo, canso de dizer isso, uma casa espírita, onde o pessoal se junta para expulsar alguém, o problema é a casa. O problema está na casa. Porque onde já se viu uma escola expulsar um aluno? Um hospital expulsar um doente? Quer dizer, não foi feito para isso. O hospital não foi feito para receber quem está doente. Então, se você está vendo que uma pessoa está doente, você não vai mandar embora, você tem que acolher e tratar. Agora, a pessoa tem que aceitar ser tratada, né? Você também não pode obrigar a pessoa a uma coisa que ela não queira. Aí tudo bem, livre-arbítrio é regra inviolável, nós temos que respeitar. Mas nós temos que deixar sempre as portas abertas para que as pessoas voltem, para que as pessoas se reintegrem, para que as pessoas... Claro, sua casa, suas regras, né? Você tem que ter disciplina, mas é muito importante que todos sejam tratados da mesma forma, que todos recebam as mesmas oportunidades. É a melhor forma de acabar com o tititi, com vingança, com não sei o quê, com fofoca, fofoquinha, né? E os crivos, para concluir, meus irmãos, lembremos dos crivos socráticos, que eles diziam o seguinte: uma pessoa vem falar uma coisa para você, né? De alguém. Ah, eu vim te contar a fofoca da Roberta. Vou contar uma coisa assim. Então, peraí. Antes de falar, vamos passar pelos 3 crivos. Primeiro, crivo da verdade. Isso que você vai me falar, você tem certeza absoluta que é verdade? Certeza absoluta que é verdade? Não, não tenho. Então para aqui. Não, eu tenho certeza, é verdade. Então vamos para o segundo crivo. O crivo da utilidade. Isso que você vai me contar vai ter alguma utilidade para mim, para você, para a comunidade, para a própria pessoa? Vai ter utilidade? Não sei. Então para aqui. Não. Vai ter utilidade. Ok. Então vamos para o terceiro crivo. O crivo da bondade. Isso que você vai me contar vai ser bom
Bom não é o bom de beneficiar o fofoqueiro, não. Vai ser bom no sentido de caridoso. Bondade, nesse sentido, é da caridade. Vai ser bom para a pessoa em questão. Vai ser bom para ajudá-la. Vai ser bom para todos nós. Se passa pelos 3 crivos, muito bem, pode falar. Toca para frente. Falhou em algum deles, não receba. Aí a gente corta a fofoca já no ato. Então, esse crivo, tá? A pessoa que vai falar, normalmente ela não se impõe. Tem que ser imposto por quem está recebendo. Aí sim, aí a gente consegue equilibrar. Nem sempre vai funcionar, por quê? Porque quem vai cobrar tem que ter exemplo. Não é isso? Então, vai conseguir impor o crivo quem dá esse testemunho, quem dá esse exemplo. Agora, se a pessoa realmente não tem, aí é só mais um na engrenagem, né? Então, meus queridos, eu quero agradecer a paciência de vocês, terem me ouvido até agora. Rogo a Deus, a Jesus e a todo plano maior, que nos abençoe a todos, nos protejam, nos iluminem. Queria mais? Ele está reclamando que está terminando cedo. Já acabou o assunto, né? Então, que Deus proteja todos aqueles que nesse momento a nossa mente consegue atingir. Que Deus abençoe, proteja e ilumine todos aqueles que nos amam, que nos apoiam, mas abençoe igualmente, sem distinção, aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem. Beijo para todos, até semana que vem, pessoal.